Muito bem. Nem sempre as coisas que gostamos de cultuar são coisas de elevado valor. Porém, como já disse Mário Ferreira dos Santos, Viktor Frankl, o próprio Olavo de Carvalho, meu professor, de tudo se extrai um sentido, tudo tem uma filosofia. Numa das aulas de filosofia do professor Olavo, isso uns 20 anos atrás, um aluno perguntava para ele: mas professor, uma pedra pode filosofar? Aí o professor Olavo explicou: sim, uma pedra tem filosofia. Existir é acontecer. Daí ele complementava: dê uma marretada em cima da pedra para ver se ela não assimila nada de você, né? Ou então quando ele falava sobre essa questão das unidades, né? E das categorias de unidades, por exemplo, você pega uma pedra, quebra ela em duas partes e você tem duas pedras. Mas você não pode pegar um animal, um gato, dividir ele no meio, né, e ter dois gatos. Ele é uma unidade indivisível, você vai estar matando o animal. Então tudo tem uma filosofia. E a criação humana, mesmo as criações humanas mais, quer dizer, aquelas mais absurdas e desgraçadas possíveis, sempre vai ter um sentido, né? Vide aí até o próprio. Você pega até nos escritos de Marquês de Sade, você vai perceber um sentido, mesmo que ele seja extremamente pessimista, ele está falando de uma realidade humana. Se você pega lá no livro do Max Weber, é, Ciência e Política, Duas Vocações, ele começa com a ciência, né? Você percebe, ele fala que existem muitas realidades, muitas verdades que não agradam nem a você nem a mim, mas nós temos que reconhecer, nós devemos respeito a essas verdades, né? Enfim, mas é muito bom poder, eu que como também um cultor de diversos estilos de música, entre eles pop, rock, metal, né? É muito bom poder, eu acho muito bom poder utilizar peças da minha coleção para aprender, para entender um pouco mais de toda essa história que nos ronda, sobretudo em termos de revolução cultural, de contracultura, marxismo cultural, enfim, até que ponto essas culturas estão envolvidas com isso, até que ponto elas saem, onde elas são originais, onde elas se engajam em movimentos espúrios, né? Onde elas são mais artificiais, onde elas são mais espontâneas, né? Então, é muito bom poder pegar álbuns clássicos do rock, do metal e poder articular eles com esse estudo, os temas a que eles se referem, a sua natureza. No caso aqui, hoje será uma análise sobre dois temas essenciais que compõem, né, o Master of Reality do Black Sabbath. Esse álbum aqui já está, isso aqui é herança de família, né, sabe? Tá há muito tempo, décadas conosco aqui. Então, se você pegar aqui, você tem pelo menos duas faixas dele, cujos temas mais ou menos se complementam, se referem a situações da realidade que são, de certa forma, complementares, vamos dizer, no sentido do metafísica, René Guénon, né? Então, eu quero começar com a After Forever. Bom, qualquer metaleiro, fã de Black Sabbath, sabe que não deve desconhecer que a mensagem da música After Forever, do Black Sabbath, é uma mensagem cristã. É, se você pegar a letra da After Forever e copiá-la e lê-la para uma pessoa que nunca ouviu Black Sabbath, essa pessoa certamente vai pensar: não, isso aí foi, sei lá, um padre, né, um estudioso de religiões que escreveu isso, né? E é verdade, ela é uma espécie, claro, ela não vai se comparar a isso com escritores cristãos, mas ela é uma espécie de luz que atinge ali a cabecinha deles. No caso, eu acredito, pelo que eu conheço da história do Black Sabbath, a maior parte das letras da banda foi composta pelo baixista, né, o Geezer Butler. Então eu acredito que parece que foi ele que escreveu isso aí. Então você vê que uma pessoa, ele é até uma pessoa culta, não digo que é um filósofo, nem nada. Ele é músico em primeiro lugar, mas é uma pessoa culta. Então você vê que houve ali uma espécie de iluminação, né, porque não é possível, uma letra como essa não é escrita à toa, não é escrita à toa,
né? E eu vou lê-la e a outra faixa que parece ser, em termos de conteúdo, parece se complementar, fazer uma espécie de dialética com isso, o que está sendo dito aqui faz uma espécie de dialética com o que está sendo dito na outra faixa, é a Lord of this World, que abre o lado B, né, do álbum. Então eu vou ler aqui primeiro a tradução da After Forever, para depois explicar o que eu pretendo. Então, vamos dizer assim, numa tradução mais literal, seria após a eternidade. Vamos lá. Você já chegou a pensar sobre sua alma? Se ela pode ser salva? Ou talvez você pense que quando você estiver morto, você apenas permanece eternamente na sepultura. Deus é só um pensamento dentro de sua cabeça, né, dentro de sua mente, ou ele faz parte de você? Cristo é só um nome que você leu em um livro quando estava na escola? Né? Quando você pensa na morte, você perde o fôlego ou se mantém calmo? Você gostaria de ver o Papa na ponta de uma corda? Porque você o acha um tolo? Muito bem, eu tenho visto a verdade. Sim, eu vi a luz e eu pude mudar os meus hábitos a partir disso. Eu estarei preparado quando você estiver sozinho e assustado no fim de nossos dias. Talvez você esteja com medo do que os seus amigos poderiam dizer se eles soubessem que você acredita em um Deus lá em cima. Eles deveriam compreender antes de criticar, já que Deus é a única maneira de se amar. Sua mente é tão pequena para você seguir, sua mente é tão pequena para você seguir com a turma para onde quer que eles corram. Você ainda zombará quando a morte estiver próxima e dizer que eles também podem adorar o sol? Você vê, você já tem uma espécie de cutucada no paganismo aí, né? Quando era verdade que foram pessoas como você que crucificaram a Cristo. Eu acho triste a opinião que você tinha. é, eu acho triste a opinião que você tinha. A única que você foi a única que. Peraí que eu me perdi aqui. Eu acho triste a opinião que você tinha. É que a tradução aqui está horrível, sabe? Foi a única que ganhou voz. Você estará tão seguro assim quando o seu dia estiver próximo? Diga que você não acredita. Você teve a chance, mas você jogou tudo fora. Agora não pode mais recuperá-la. Talvez você tenha a chance de pensar antes de dizer que Deus está morto. Aqui é uma cutucadinha no Nietzsche, né? Abra seus olhos. Apenas perceba que Ele é o Deus único, o único que pode te salvar agora de todo esse pecado e ódio. Ou você ainda zombará de tudo que você ouve. Sim, pode ser, eu acho que é tarde demais para você. Ou seja, é uma espécie de chamada de atenção aqui, né? Eu acredito, eu penso aqui, eu como crente em Deus, eu penso que nada disso é à toa, sabe? Porque dado que a cultura musical, pop, rock, metal, ela cresceu muito, surgiram bandas assim as mais extraordinárias aí, né, do século XX, né, uma proliferação de músicos competentes, talentosos, mas me parece que você pensa, justamente na banda que era mais satânica, você pode considerar o Black Sabbath a banda mais satânica da época. Claro, você tem o Coven, mas o Coven não é uma banda que. O Coven tem um estilo, aquele popzinho anos 60, né? Aquele mais água com limão, é só a temática da banda. Não é uma banda que estourou pro mundo. O Black Sabbath tem um som pesado. Esse álbum aqui mesmo, você vê, isso aqui já tem quase 50 anos. E ainda é um álbum pesado, de certa forma até assustador, né? Então você tem
uma articulação já de um novo estilo que evoca algo mais tenso, com letras mais tensas, né? As coisas estão ali afinadas, né? Tanto assim, matéria e forma, vamos dizer assim. E no caso, não me parece à toa que justamente na banda mais pesada e satânica já naqueles tempos, justamente dali surja uma mensagem que é exatamente um raio de luz, né? Que corta todas essas trevas ali, né? E esse álbum, infelizmente, né, as mensagens das músicas nesse álbum, o que prevalece são exatamente as mensagens obscuras. Você tem a Sweet Life, que dispensa, né? Para quem conhece, dispensa tradução, né? Você tem a música Solitude, que é uma temática mais deprê, mas a faixa Lord of This World, que abre o lado B do álbum, ela de certa forma está complementando o que foi dito na After Forever, no meu entender, né? Não se trata, claro, o professor Lauro já explicou muito bem isso aí. Não, essa coisa não é de se comparar um texto com outro, um texto se refere a outro, mas o conteúdo, a, o tema que é referido nessas duas faixas são coisas que se dão na realidade. Então nós temos que focar na realidade para a qual essas mensagens apontam, entende? Então a Lord of This World já é exatamente o contrário da After Forever, né? Porque ela fala exatamente do mal que está contido neste mundo em que vivemos. Ela se dirige, ambas as mensagens se dirigem aos seres humanos, né? Ao que? À vida espiritual, né? Então, é óbvio que para escrever isso, para falar isso, tem que se ter vivido algo bastante tenso, bastante intenso, né? Bastante contraditório, e isso é bom. É como diria o próprio Vitor Franco, como eu citei aqui, a tensão é o sal da vida. Então, as temáticas dessas músicas parecem se complementar porque se referem a coisas reais, a coisas que estão na realidade, né? Então, vou ler aqui a tradução do Lord of This World. Ela é mais curtinha, né? E vocês me desculpem aqui porque eu me bato com essas traduções na internet. É que eu não quero traduzir simultaneamente aqui direto do inglês porque eu demoro, sabe? Então, vou pegar uma tradução provisória aqui. Senhor deste mundo, você está, você está procurando sua mente, não sabe por onde começar. Não consegue achar a chave que entra na fechadura do seu coração. Você acha que sabe, mas nunca está totalmente seguro. Sua alma está doente e você não encontrará uma cura. Seu mundo, isso aí é mais ou menos o demônio falando com você, né? Seu mundo foi feito para você por alguém lá em cima, ou seja, Deus, né? Já, exatamente como diz na After Forever. Mas você escolheu o caminho do mal, em vez do caminho do amor. Você me fez senhor deste mundo onde você existe, ou seja, o demônio. A alma que tomei de você nem ao menos estava perdida. Senhor desse mundo, né? Portador do mal. Senhor deste mundo. Ele é o seu confidente, vamos dizer assim. Você acha que você é inocente? Você não tem nada a temer. Você não me conhece, você diz, mas você está certo disso? Você se volta para mim em toda a sua ganância mundana e orgulho, mas você irá se voltar para mim quando for a sua vez de morrer? Você vê que ambas as letras estão falando também da morte, estão tocando exatamente no que? As duas mensagens das duas músicas, After Forever e Lord of This World, eles estão falando exatamente do que? No meu entender aqui, estão falando do livre-arbítrio. Temos a escolha, mas existe a realidade em torno de nós. E essa realidade, ela vai se esclarecendo ao longo do tempo, ao longo das nossas experiências, né? E na medida que vamos compreendendo, vamos tomando decisões. E as nossas decisões, né, vamos falar num sentido zondiano aqui, a escolha faz o destino. Então ele coloca, você vê que nas duas letras você tem questionamentos que são de ordem religiosa e espiritual, né? Ele chama atenção, né, para
determinadas condutas que todos nós temos, né? E que muitas vezes tentamos fingir que não temos, né? Tentamos sempre justificar os nossos erros, né? Tentamos sempre escapar da culpa. Como não dá, no fim das contas nós temos que admitir, temos que confessar. Temos aí um dos maiores exemplos na história do cristianismo, Santo Agostinho, nas confissões. Inclusive, as confissões de Santo Agostinho não são para trazer conforto para a alma, ao contrário, para trazer mais tensão para a alma. As confissões de Santo Agostinho, ele nos ensina exatamente a estarmos atentos o tempo todo, que é exatamente o que diz aqui na After Forever. Você vê, não é uma comparação de textos com texto, mas de experiências que percebemos que são reais e que podemos compreender a partir da leitura isso. Você leu Santo Agostinho, você ouve essa faixa do Black Sabbath, séculos e séculos depois, um milênio, mais de um milênio depois, você tem alguém falando mais ou menos a mesma experiência. Então, porque isso é fundamental para o ser humano. O ser humano está sempre correndo risco. Como na faixa Lord of this World diz, você vê que até, se você pegar bem, você vê After Forever, a letra que tem uma temática cristã, você vê, olha, ela se refere a algo que vai para além desse mundo. After Forever, depois da eternidade, após o sempre. E a Lord of this World, que fala do demônio, ó, Senhor deste mundo, só deste mundo. Entende? Veja a chamada de atenção. É o mesmo também que está na Bíblia, né? Nós corremos o risco de sermos iludidos nesse mundo. O mundo pode, quando diz o mundo, como o professor Lopes explicou, não é o planeta Terra, a natureza, os animais, as árvores, não. O mundo humano, a espiritualidade humana, né? O conjunto da sociedade humana, nós temos uma tendência, temos tendências alienantes, temos tendências a nos iludir, a cairmos no pecado e tentarmos justificar isso. E diante da morte temos, né, as nossas epifanias, e muitas vezes pode ser tarde, entendeu? Então, quer dizer, uma banda como Black Sabbath, que deu tanto mau exemplo, mas em algum momento teve como se diz por aí, lampejo de bom senso. E essa questão, né, gente, eu gosto muito de assistir os outros canais, cujos apresentadores gostam de mostrar peças, né, exibir peças de suas coleções, falar das bandas. Você vê o canal do Gastão Moreira, você vê até lá o Regis Tadeu. Todos eles gostam muito de ostentar as suas coleções e ostentar o seu conhecimento, né, o seu repertório de bandas, né? Contam as histórias das bandas, mas eles não são capazes de sair daquilo. Eles vivem num círculo, num universinho muito fechado, muito pequeno. Você vê o Regis Tadeu. Bom, o Regis Tadeu, pelo amor de Deus, né? Ali é o cara cult que pensa que vai salvar o Brasil, né? Recomendando livrinho de Stephen King e fazendo homenagem ao Zé do Caixão, né? O Zé do Caixão é uma figura folclórica aqui no Brasil, divertida, claro, faleceu recentemente. Mas para quem estava um pouquinho bem informado sobre a vida dele, sabia que nos últimos anos ali da vida dele ele estava já bastante doente. Eu acho que ele já estava desejando partir desse mundo, né? Mas você vê, se eu pego um cara como o Regis Tadeu, que fala, que conhece muito de bandas e exibe as suas peças de coleção, você vê que é um cara que vive aí querendo descer o cacete no governo atual, né? Vive querendo moralizar, porque o país tá uma merda, porque não sei o quê, né? Mas qual que é a alternativa dele? Hein, senhor Regis Tadeu, deixa essa pergunta. Você acha que você está melhorando o país? Eu estou tentando, mesmo que seja um pouquinho, mas eu estou tentando. Eu acho que é que nem naquela fábula lá do incêndio na floresta, os animais, cada um trazendo, né, com um focinho lá, um pouco de água. E o beija-flor ia lá só, ia voando e soltava só aquela gotinha, né? A gotinha evaporava antes de atingir as chamas. Mas ele dizia, eu estou fazendo a minha parte, eu estou tentando, a gente tem que fazer assim, né? Só que o Regis Tadeu, que é um cara que entende muito de bandas e de cultura pop, rock, metal, mas não é um cara que não tem a menor qualificação sequer para um debate.
entendeu? Quando o professor Olavo soltou aquela declaração sobre a possível tese Beatles-Adorno, o Regis Tadeu lançou um vídeo assim revoltadíssimo. E ele já começou, o vídeo dele já começou mal, né? O astrólogo metido a filósofo. O cara, quando fala assim do Olavo, ferrou, ele já cagou com o seu discurso, entende? Né? Não conhece nada do Olavo, nunca se interessou por comunismo, por revolução cultural, por escola de Frankfurt, nunca conheceu nada do Adorno, nem leu obra nenhuma do Adorno, foi lá na pressa, foi correr lá escutar algumas peças musicais do Adorno para lá falar, para querer desmentir o Olavo. O professor Olavo nem tocou mais no assunto, né? O professor Olavo fez aquilo mais para cutucar o Lobão. Eu tenho certeza disso, cara. Ou quase certeza. Mas não é um cara que. Você vê que é uma pessoa que vive se queixando que o país está uma merda, mas ele mesmo não tem nada a oferecer além disso, do seu conhecimento de cultura pop rock e de recomendar livrinhos de Stephen, esses livrinhos cult. Você nunca vai ver o Regis Tadeu recomendando um clássico de Machado de Assis, Lima Barreto, um José Lins do Rego, né, um Graciliano Ramos, hum, entre outros escritores, um poeta como Manuel Bandeira, um Cruz e Souza, um Álvares de Azevedo, um Tomás Antônio Gonzaga, ele nunca vai falar disso. Os músicos brasileiros, Vila Lobos, ou aqui, como eu apresentei aqui, Vicente Celestino, Dilermando Reis, um Carlos Gomes. Você tem que falar da cultura brasileira, né? Tem que falar um pouco da história da política brasileira, fazer referências ali a monarquia, depois a república, depois o início do Partido Comunista aqui no Brasil, a Semana da Arte Moderna. O cara não fala nada, podia citar até o Mário de Andrade, nada disso ele cita. O cara que fala tanto de música e que está querendo, vamos dizer assim, está querendo moralizar e apresentar o seu protesto, não sabe falar nada. Quando ele falou do Black Sabbath, foi falando dos álbuns e da carreira, claro, ele conta toda a história do Black Sabbath. Mas ele foca assim, quando ele vai, por exemplo, quando ele foi falar desse álbum aqui, ele foi falar, tá, aquele mix lá, com aquela tosse lá do Tony Iommi, no início, ele, ele explica lá como é que foi, mas ele presta atenção nisso. Em outro momento lá o Geezer Butler estava cagando no banheiro, daí resolveu ligar o baixo ali, teve uma inspiração. Ele pega essas coisas acidentais, entendeu? Ele só dá atenção para isso. É a mesma coisa, tipo assim, o cara leu, sei lá, pega um Policarpo, o cara leu o Policarpo Quaresma, tá? E daí você pede para ele falar sobre o livro, ele vai simplesmente descrevendo, capítulo por capítulo. Foi assim, começou assim, ele nasceu em tal época, ele passou por esses problemas, ele se tornou um idealista, tal, é, acabou adoecendo da mente, ficou um tempo no sanatório, depois voltou, comprou uma chácara, tentou levar aquilo para frente, não deu certo. Ele vai descrevendo todo o livro, mas ele não é capaz de descrever ao que o livro se refere exatamente. Né? Que tipo de crítica, que tipo de situação social e espiritual ele está tentando descrever. O caráter, que no caso o Lima de Barreto é um dos que melhor descreveu o caráter do povo brasileiro. Ele não sabe dizer também qual o grau de vivência dele daquilo, a experiência, o que aquilo melhorou a experiência de vida dele, né? Ele não sabe dizer, ele só sabe descrever a coisa, mas não sabe penetrar na coisa, não sabe vivê-la, entendeu? Eu vejo, eu também fico assim um pouco, eu lamento um pouco também pelo canal do Gastão, porque ele, de fato, ele vai na mesma linha, ele está sempre assim, tentando fazer uma apologia aos clássicos do rock. E volta e meia eles têm lá, quando ele está lá com aquele parceiro dele lá, eles estão falando sobre as notícias, né, os news aí do mundo da música. Eles ficam lá comentando e assim saiu tal artista, tal, né, tal banda, tal. Daí de repente eles começam a ter uns ataques, parece que baixam o santo ali.
Parece assim, os caras com mais de 50 anos e ainda com essa mentalidade, entendeu? Pra cá. Vamos. Desculpa aí, gente. Que aqui dá briga. Muito gato aqui em casa começa a dar briga. Então, você vê assim que né, o Gastão é um cara, só que o Gastão é um cara mais culto, é um cara muito educado, muito polido, fala muito bem, ele tem conteúdo, só que ele não expressa, ele podia expressar mais, ele que tem um cara que se expressa, né, ele tem uma linguagem elegante, ele é um cara elegante, fala muito bem, tem uma voz bonita, tem presença, tem um bom discurso, podia aproveitar para falar de coisas mais profundas, pegar, fazer análises assim sobre as bandas, ir além das bandas e não ficar simplesmente nesse círculo vicioso, um clássico, isso aqui é um clássico meu, mas nós temos que aprender alguma coisa, dá para aprender alguma coisa disso aqui e além disso aqui, não ficar preso, como o professor Lava explicou, as culturas tendem a nos acorrentar, nós temos que superar as culturas servem para isso. Então, a mensagem aqui da After Forever, ela é um sinal claro disso. Você vê que aqui não é uma letra para uma mensagem feita para você embalar, para você curtir, para você cheirar. É para você pensar em algo, meditar sobre algo superior até ao próprio Black Sabbath, porra. Como é que eles não percebem isso, meu? Ou percebem e não querem falar? Será que eles só querem ganhar likes, ganhar dinheiro, fazer propaganda, né? Podia aproveitar toda a visibilidade que eles têm, a popularidade que eles têm, para dar um bom exemplo, já que querem melhorar o país, em vez de ficar fazendo propaganda ambientalista, em vez de ficar indiretamente, né, apoiando discursos de esquerda, como fazem muitas vezes, né, e ainda se comportando que nem moleque, né, poderiam ir mais além disso. Eu também coleciono, sou colecionador de, 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 de álbuns, de vinis, de CDs, adoro bandas. Também escuto música clássica, canto gregoriano. Tudo isso faz parte da música e nós temos que compreender os graus, esses graus de criatividade, né? Não podemos superestimar, né, um artista simplesmente porque ele é criativo, porque esse dom foi dado a ele por Deus, né? Então nós temos que saber o lugar do artista. Ele é um ser humano. Por exemplo, você pega John Lennon, né? O John Lennon, como músico, ele é fenomenal, não adianta. E aqui eu dispenso comentários de Olavetes. Porque Olavete é assim: você fala de John Lennon, Olavete, ai, John Lennon, ai, marxismo cultural, Imagine. É só isso que ele sabe fazer, né? Não dá. O professor Lau fez uma análise brilhante da Imagine e fez muito bem. Mas o John Lennon, sendo um homem muito talentoso para a música, foi um péssimo pai. Recentemente saiu mais uma entrevista com o seu primeiro filho, Julian Lennon, e ele já colocou lá o pior pai do mundo. O que vocês acham disso? Não é exemplo de porra nenhuma, entendeu? Mas contribuiu com o seu talento e muitas letras. Tirar essas propagandas, o Imagine é propaganda, Working Class Hero é propaganda, né? Mas às vezes ele escrevia, você pega lá um In My Life, tem uma letra significativa, que fala da memória dele, fala das experiências dele. Algumas letras dele são assim, I'm a loser, né? Às vezes ele está sendo bastante sincero, né? Então é assim que tem que ser. Nós temos que aprender. Sempre gostamos da cultura pop rock, metal, então façamos disso também um ponto de referência para algo que vá além disso, para algo maior do que isso, porque tem essas referências ali. E podemos aproveitar isso para melhorar, para iluminar a nossa inteligência, né? Essas coisas são uma espécie assim, são focos de luzes, né, que tem ali no meio das trevas e que ajudam a nos orientar, ajudam, contribuem também, né? Falo isso para o público, para o pessoal que gosta de rock, de pop, de metal. Sempre há uma referência a coisas inteligentes. Fora também a criatividade deles, musical, a estética do rock contribui muito. Eu mesmo comecei a me interessar por música clássica
a partir do rock, do metal. Não foi com Otto Maria Carpo, foi bem depois que eu comecei a ler Otto Maria Carpo. Mas aí em casa já, o meu pai já escutava Schubert, Soma, né? Então, toda esses pequenos, essas pequenas referências culturais que vamos colhendo ao longo da nossa vida, seja na alta cultura, seja numa subcultura, todas elas devem ser aproveitadas para nos tornarmos mais inteligentes e ao mesmo tempo podemos cultuar isso aqui e curtir, né? Cada um com seus gostos, não é mesmo? É isso aí, valeu, gente.